Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05. Você já está ouvindo Sala de Redação, a hora certa do crematório metropolitano 0851 2624. E os patrocinadores âncoras do programa são Produtos Gimo, qualidade comprovada, Tumereiro, Verão Quentíssimo Tumereiro, é tudo em até 8 vezes sem juros em todos os cartões, Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Ruder, 40 anos de inteligência em segurança e Car House Toyota incomparável. O que tu tá fazendo que tu não tá de chapéu ainda, Pedro? É que eu não tenho chapéu, né? Pô. Tem. Pesquisa interativa do programa, com a transmissão por vídeo online na internet. Para você, quem é o mais lindo do Sala de Redação? Pedro Ernesto Denardim, Lauro Quadros, Cacalo, Vianney Carré, Kenny Braga, Davi Coimbra, Guerrinha, Paulo Santana. O meu voto é para ti, Santana. Muito obrigado, muito obrigado. Tu merece. Talvez seja o único voto. Não, já é um, né? Melhor que zero, né? Pedro, eu estou vendo que o Grêmio deve se desfazer do zagueiro Rodolfo. Se o Grêmio perdeu o Rodolfo, ele que já voluntariamente perdeu o Dida, ele disputará apenas uma condição no Campeonato Brasileiro: não ser rebaixado. Não, não é para tanto. Não. É. Só por causa do Dida? É. Sem o Dida e sem o Rodolfo. Ah, o Rodolfo. O Rodolfo o Grêmio deve perder, né? Sem o Vargas. Aí vai lutar para não ser rebaixado. Mas não entendi que tu ocupaste 4 minutos do teu comentário hoje na Rádio Gaúcha para explicar a questão do vídeo na internet do jogador Simon, não é? Sim, Simon. E tu não dissesse o que saiu no vídeo na internet? Não, mas posso fiquei dizer. Fiquei curioso. É uma relação de dois casais. Relação sexual? Sexual, em que duas mulheres fazem sexo oral com o Simon. Seria o Simon, não sei se é o Simon, mas é o Simon. Bom, se for, tudo bem. E um segundo, que segundo as opiniões seria o Mitchue, não apenas filma, como também faz um retoço assim, no corpo das meninas, entendeu? E isso vazou na internet, obviamente, né? Circulou e circula e todo mundo está vendo. O Simon foi dispensado pela direção do Grêmio, acho que com acerto, porque senão ele teria que dar explicações, e não cabe explicação a isso. Eu acho que o grande erro foi ter filmado isso, porque as relações sexuais... A direção dispensou o Simon e contratou as duas mulheres. Não contratou ninguém. Não contratou ninguém. Mas eu acho que o fato da direção dispensar ele, porque essa coisa não tem explicação. Ainda que todos nós devemos respeitar a forma sexual como as pessoas se apresentam. Umas 40 coisas martelam na minha cabeça, vou falar só duas que são publicáveis. A primeira, dentro da nossa cultura, se não fossem duas mulheres, fossem dois homens com Simon, teria acontecido o quê? Essa é a primeira. Não teria acontecido nada, é problema do Simon. Ele faz o que ele quer com o corpo dele. A segunda, mais futebolística. E se não fosse o Simon, fosse o Rodolfo, que é quase imprescindível para o Grêmio, e o Simon não é nada imprescindível. Então, se fosse o Rodolfo, daria o mesmo furdunço ou não? Daria. Maior. Ele é mais importante que o Simon. O problema no contexto futebolístico. Dizer o professor, né? O cara tem que avançar nisso. Como a vida das pessoas está exposta, tia. Minha solidariedade ao Kenny Braga vem de chapéu hoje. Tá demais, Pedro. A vida as pessoas não têm... Concurso esse do mais bonito, do qual estou fora, viu? José Alberto Andrade, que é integrante hoje do Sala de Redação, e que já viu o vídeo do Simon. Ao vídeo, sim, claro. Viu, Pedro? É impressionante como a vida das pessoas está exposta. Ninguém tem mais privacidade nenhuma, rapaz. Nem no momento em que o cara está transando. Digamos assim, que o cara está transando no motel. Tu não tem absoluta certeza que tu não está sendo filmado no motel. Eu não corro esse risco porque eu não mato ninguém. Eu não corro esse risco. Então, olha, pode me filmar à vontade. Eu não sei onde é que nós vamos chegar, cara. Eu sinceramente não sei onde eu vou chegar. Não, uma coisa é certa. É lamentável isso aí, é lamentável. Uma coisa é certa, era um encontro de dois casais num quarto de motel, provavelmente, tá? E um deles resolveu filmar. Bom, pois é, pra que filmar? Ah, não, filmar porque eu vou guardar de recordação. Não guarda, porque daqui a pouco escapa para a internet e cria o constrangimento do tamanho criado com o jogador Simon. Foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Escapou? Ou eles botaram? Não sei como é que chegou na internet, eu não sei, mas provavelmente tem escapado, porque eles não devem ter interesse de botar isso na internet para aparecer. Uma das gurias, né? Eram bonitas as meninas? Muito bonitas. Há quem diga até que o único erro do vídeo é que não seja eu o filmado, porque as mulheres eram realmente bonitas. O problema é o seguinte, o Simon ele tem os pais dele,
Ele certamente tem irmãos. Não, ele tem namorada, ele namora a Miss Rio Grande do Sul. Tem a família dele. Enfim. Tempo verbal talvez mude de ontem para hoje. É brabo, é difícil isso. Aquela vez perguntaram pro dirigente, o que você prefere, oral ou anal? Oral porque anal demora muito. Quem perguntou isso? Tá, mas eu só, qual é eu tô entendendo a tua indignação, né, tua estranheza, mas oral de o hora, que tu né? tá vendo assim de errado, o que tu não viu de errado, a falta de privacidade das pessoas, isso aí sempre existiu. Não, mas tá demais hoje. Tio. Tá demais, mas é que hoje em dia a pessoa tem como se gravar. Tá demais. Tu não pode. Tu tá assim, A pessoa tem como se gravar. E assim, a rede da internet, porque assim, tu tira uma foto com uma mulher. A foto tá te filmando. Não, mas não é o caso do Simon. Não, esse não é o caso. Então tá. Eu tô dizendo o seguinte. São coisas diferentes. Eu tô dizendo o seguinte, tu tá num bar, tu tá tomando um aperitivo, conversando com teus amigos, e tem um idiota te filmando. Tá no sala de redação, tá todo mundo nos vendo hoje. Não, mas acontece o seguinte, eu não tô no sala de redação, tô dizendo que eu não estou fora daqui. Aí de repente tem um cara te filmando, tu não autorizou que o cara te filme. E o cara tá te filmando. Zé, tu que é um te cara enchendo o saco. Tu que é um cara Quer bem... dizer, é isso que eu não aguento mais, rapaz. Tu que é um cara bem informado. O Simon aconteceu isso aí com o Garfunkel, o que tá acontecendo? Parece que nada. Parece que nada. Lembrando que o Sala de Redação Online, ele é para o Real Atacado, novidades que viram lucro para o lojista. E o Real Atacado está preparando um material que vai chegar em seguida, exclusivo de Copa do Mundo, que a Copa está chegando, não adianta nada, né? Depois daquele cara inglês lá, Santana, que o cara quer perder a virgindade em público, a virgindade anal em público, na Inglaterra. E ele diz que isso é uma performance artística. E que ele quer que, no momento em que ele perde a virgindade, tenha muitas pessoas ao redor assistindo. Cada um com os seus problemas. Nós chegamos a isso, e tenho certeza que os jornais vão registrar como uma performance artística maravilhosa. Maravilhosa. Performance artística. Então vale tudo hoje, cara. A coisa tá feia. Vale tudo Preteou hoje. o olho da gateada. Para, cara. Preteou o olho, o cara perder a virgindade anal. Eu nunca vi disso. Não, e contar para todo mundo. Não sabia que os homens eram virgens. Pensei que só as mulheres fossem virgens, mas não. Tu, por exemplo, que vai no Barata de vez em quando, tu já era. Colonoscopia nunca fizeste? Então, não adianta nada. Tu já perdeste? Baratinha? Já perdesse a virgindade? Pô, baratinha, né? João Musnes. Que tal a experiência, Laura? João Musnes. Eu tive um problema. A primeira vez que eu fiz exame de toque, perfeito, para saber essa questão de próstata aí que velho tem que fazer. Eu tive vontade de beijar o Dr. Mauro Vaz. Só não beijei por pouco. E acontece, né? Se apaixonasse. Me apaixonei. Foi um troço impressionante. Precisa fazer comigo para te ver. Tem uma semana. Sim, mas se isso acontecer, Pedro, se isso acontecer, eu vou te pedir um favor. Ei. Só um favor, pode acontecer, tu é dono da tua vontade, tu vai fazer o que tu quiseres, não tem problema nenhum. Só tu nunca mais canta a Querência Amada. Parece que filmaram... Não canta mais. Parece que filmaram o Pedro dizendo pro Mauro Vaz, tem uma semana para tirar esse dedo daí. Isso. Mas, Alberto, tu estivesse ontem lá no estádio do Vale. E o Inter não apenas contabiliza 6 pontos, como tem 2 vitórias consecutivas, e tem, sobretudo, um time de futebol que pode ser, digamos assim, em curto prazo, ter o aproveitamento de jogadores importantes, né? Como elementos de grupo, né, Pedro? Titular, não. Aquele time do Inter não tem nenhum titular pro time principal. Não, nesse momento, né? Talvez para metade do ano, por aí. Não, eu acho que pro ano que vem, né? Isso, aí sim. Aí eu acho que pode ter. Ali tem jogador. Eu venho observando, o jogador para mim que tá mais pronto nesse time do Inter aí é o Ailon. E eu não sei qual é o topo que ele vai chegar. Se ele vai chegar no topo de ser titular do Inter. Mas ele é um jogador que, pela experiência que ele tem de 2 anos de segundo lateral, Cláudio Vinck, acho que não. Não? Acho que não. Eu não sei. Olha, Santana, embora os gols marcados, eu tenho dúvidas que o Cláudio Vinck seja até o melhor lateral da base do Inter. Eu sou um cara que gosto muito do trabalho do Diogo, que tem ficado no banco. Mas não vejo ainda o Cláudio Vinck sequer para ser reserva do Inter. Eu resumiria, Pedro, esse jogo de ontem o seguinte. O talento dos jovens do time sub-23 internacional venceu, digamos assim, a experiência do time de Novo Hamburgo e uma certa truculência do time de Novo Hamburgo, gente.
Porque ontem o capitão do Novo Hamburgo, rapaz, ele se esmerou. Luiz Henrique. O Luiz Henrique parecia que ele queria tirar um jogador do Internacional da Mas por partida. culpa da arbitragem. Exatamente. 5 minutos de jogo, ele mete a perna no pescoço. Excesso de tolerância. Que aquele Ele rapaz... levou um amarelo. Não levou. Ali Não, não. aí que Levou tá. no segundo Mas tempo. ele levou amarelo no jogo. Não, Mas levou no segundo tempo levou, no Santana. cotovelaço. Sim, depois, mais tarde. No lance, levou o amarelo o companheiro dele, ele não levou. E aí, vou te contar Aquilo ali é aquele expulsão lance e pênalti. Não, Claro, aquilo ali é expulsão e aquilo ali é pênalti. lance Até pra uma criança vê. pô. 3 cartões vermelhos naquele lance. Porque é uma tentativa de homicídio, rapaz. O cara dá um... Não, o lance é uma grosseria. no não. peito do adversário. Porque ele vai chutar a bola, é uma bola dividida, ele vai chutar, o que é da função Ele dele. não sabe nem dissimular. Mas junto com isso, ele levanta o pé que vai quase no pescoço do Sabe- cara. sabe- É uma agressão, é uma grosseria com o companheiro de profissão. O árbitro errou ali, e até acho que foi comentado pro próprio Luiz Teixeira Rocha depois, que ele errou. Agora, eu não posso também dizer que, foi escandaloso, porque na hora eu disse que eu não tinha notado a gravidade da Zé, jogada. Isso Então me eu chamou a tenho atenção, porque eu errei. Tu é um guri atilado. Qual era a tua posição relativizando... Eu estava atrás do gol. Em relação ao árbitro. Não, em relação ao árbitro. O árbitro estava melhor. O árbitro estava vendo o lance de frente, eu estava vendo de trás. E eu, quando vi o Luiz Henrique esticar o pé e tocar na bola, eu não senti depois a intensidade dele no prosseguimento. E achei que foi um lance acidental. Normal, né? Depois eu vi na TV, acidental, e peço perdão. Aproveito o sala ao vivo, câmera aqui, ó. Perdão. Ontem eu fiquei encantado com o jogador internacional pela a forma como... TV é covardia. Brilhante, Pedro. Como ele cobra escanteio. Jogador Gladstone. Ele não é um ponteiro. Não é ponteiro, então não teria, em princípio, obrigação de cobrar escanteio com tanta perfeição. Mas a impressão que eu tenho, sem assistir aos treinos do Internacional, e muito menos do Gladstone, isoladamente, é que ele treina esse fundamento. Ele treina isso. Repetidas vezes. E aí ele lembrou o Valdomiro Vaz Franco. Quer dizer, a bola que ele coloca na cobrança do escanteio ou na bola parada, ele não vai colocar na cabeça do zagueiro adversário, porque aí não tem nenhum sentido. O zagueiro rebate. Ele coloca na cabeça do seu colega de time, o cara que vai fazer o gol, como aconteceu no primeiro gol do Jean ontem, o primeiro gol do Jean. Que é um zagueiro que também gostei desse Jean, porque ele vai lá na frente, é agora comigo, na bola parada, no escanteio. E fez o gol e acabou fazendo o segundo, porque o segundo gol foi dele. O Renato Portaluppi informou que o centroavante, ex-Goiás, lance confuso, o né? centroavante Walter, ex-Inter, ex-Porto, né? Ex-Cruzeiro. Ex-Cruzeiro. E São José. E que se afirmou muito essa temporada passada no Goiás, perdeu 2,5 kg, ele está no Fluminense agora. A questão que está no ar, a polêmica, a interativa paralela do ar é a seguinte. 2,5 menos do que os 9 excedentes que ele tinha. Exatamente. Agora, a pergunta é a seguinte, Santana. O Walter gordo, nós sabemos o que ele joga. O Walter magro, se ele chegar lá, será melhor ou pior do que o Walter gordo? Ninguém sabe. Pode ser melhor. Pois é. deve Agora ser dizem melhor. alguns que ele perderia energia, não sei o que. Tal. Não, acho que não. Mas não. o O jogador- jogador de futebol tem que ser magro. Ontem o Com Anderson autoridade de gordinho, tu acha Pico, isso? claro. Ontem o Anderson Pico, a informação é que falta 3 quilos para ele chegar no peso. Não, falta 10 quilos para o Anderson Pico chegar no peso. Só de olhar... Enquanto ele teve fôlego, jogou muito. Hein? Não, um ele que joga foi- muito. Ele que joga. foi treinador ontem. Foi treinador. No final do jogo ele foi... Porque o treinador foi expulso e ele titular ficou... foi expulso. Mas o Anderson Pico, tu olhando para ele, a sensação que tu sente é que ele tem que perder 10 quilos para ser jogador de futebol. Ainda que, com toda aquela gordura, ele joga mais que todos os outros, Sabe porque ele jogar, é tão sabe. bom que ele joga mais que todos os Pedro, outros. parece claro, assim, até para um leigo, né, no caso. Parece claro que o excesso de peso prejudica as articulações do jogador. Mas agora vai ter o excesso de Fica peso. tudo, né? Não, mas principalmente as articulações. Então o cara que deveria, digamos assim, jogar em 10 anos, ele acaba jogando 5. O cara barrigudo, por exemplo, vai enxergar o pinto só no espelho. É meu caso. Direto não dá. É meu caso. Não vai. Eu vou no espelho, Santana. E aí eu consigo me ver por inteiro. Bota uma lupa. Não, filma. Bota uma lupa. E filma, porque Não, daí não, a hora que filmar, quiser não. ver é só botar o celular. Aliás, o Zé Alberto, no alto do seu humor, disse o seguinte: pesquisa interativa, qual o filme que você vai ver? O do Simon ou o Sala de Redação? O Lauro é especialista nesse assunto. Espetacular. Não, Que tá quero dizer... estourando mais na internet atualmente. Isso, quero dizer ao Simon que eu empresto a ele todo o meu respeito, ele tem direito de fazer tudo o que ele quiser, é o corpo dele, ele que decide, não é questão profissional,
Tá entendendo? Ele não está trabalhando naquele momento, tá? Então não tem erro nenhum. A única mancada foi filmar, porque vai gerar para ele um constrangimento que não precisava. Agora surge as piadas, surge o bom humor, ele vem a rodo, assim, né? Alguns com maldade, mas muito, a maioria é sem maldade. Aí tem o Gaiato aqui que diz, mas não é possível, ele tá de tênis vermelho. Como é que tu dizes, Pedro? Como é que tu dizes que ele não vai ter problema com o vídeo, se por causa do vídeo ele já foi afastado dos treinos? Ele foi afastado para fugir da imprensa. Porque é óbvio que os repórteres iam entrevistar ele. Não, ele vai ter problemas seríssimos. Eu digo não tem problema no sentido da relação profissional dele do Grêmio. Mas de problemas de constrangimento ele vai ter todos. Pedro, todos. Mas ele vai ter sempre. Digamos assim, ele se transfere pro Pernambuco. Parece que ele vai para lá, sei lá. Chega lá em Pernambuco, os caras vão ver o vídeo. E o repórter vai perguntar pra ele a respeito do vídeo. Mas não adianta ir pro Manaus, pra não sei aonde, os caras vão perguntar. Vou te dizer mais. O vídeo vai pro mundo. Vou dizer mais, aquela história da poltrona 36 virou fichinha agora. Não, aquilo aí, isso é uma coisa boa, porque você acreditava. Boquete por boquete? Claro. Mudou a parceria. É que aqueles não foram filmados. Aqueles boquetes não nunca foram filmados. Vai chegar um tempo em que os clubes, para verificar se um jogador é bom, não vão pegar vídeos dos jogos, e sim vídeos das performances sexuais. Espetacular. Não, o cara já vai chegar pro diretor de futebol e dizer, doutor, não se preocupe, eu sou virgem, não gosto disso e tal. Tem isso. Suruba, nem pensar. Nem pensar. Pensou se o empresário erra o vídeo na hora de mostrar pro diretor? Pro Rui Costa. Vai negociar o jogador. Aliás, o Rui Costa, ele cometeu um equívoco muito forte. Pelo menos em relação àquilo que pensa o Mabilha. Ele deu um pau no gramado da Arena. E o Mabilha ontem, treinando, disse ao Sequim, tá, fazendo treinamento lá, chegando lá, que o gramado da Arena está muito bom. Palavras do Mabilha, que vai jogar hoje na Arena. Perfeito? Então, parece que o Grêmio tem fogo amigo em relação à Arena. Mas é uma voz isolada, o Mabilha, será? Não sei. O Mabilha, que é o técnico do time, achou muito bom. O Lazier Martins, uma vez, como repórter, perguntou ao João Saldanha, que estava treinando a seleção brasileira no Rio, se o gramado estava bom. Sim. E o Saldanha respondeu, não sei, ainda não provei. Isso é história. Eu não passei. O Zé Alberto disse, Pedro, que ele não vê naqueles jogadores do Inter que atuaram ontem nenhum em condições, nesse momento, de atuar no time principal, né, titular. Mas aí eu vejo outra coisa, até estou comentando com um amigo meu, eu gostei muito da atuação do time do Inter ontem. O time do Grêmio é muito bem orientado, muito bem treinado. Não, isso parece, né? E aí eu fico, por que, de repente, assim me passou a ideia assim, ó, por que não deixar esse time que jogou ontem durante um ano? Vai jogar um ano, o mesmo time. Não sei aonde, vai jogar. Daqui a um ano ninguém ganha desse time. Vai jogar copinha, né? Não, ninguém ganha desse time. Porque nós temos que admitir que o Klemer é um grande treinador de categorias de base. Ele ganha tudo nas categorias de base. E ele tem energia, tu vê essa energia no comando do time à beira do canto do gramado, ele cobra dos jogadores, sabe? Não sei por que o Klemer não foi lembrado até hoje, Alberto, para treinar as categorias de base da CBF. Gozado é que ele foi treinar no Gauchão do ano passado, no Nacional do ano passado, o Klemer, e não deu certo. O Internacional, o time principal. Não deu certo. Sim, exatamente. Infelizmente não deu certo. Eu estou dizendo, ele olha, é um grande treinador das categorias de base. Eu por exemplo, ele ganha tudo. Mas isso é assim, eu por exemplo, vou bem até no polêmica, chega aqui eu sou um fracasso. Isso aí tem essas coisas, essas idiosincrasias. Né? Mas o que é? Mas no polêmica é fácil. O convidado chega e pensa que vai falar. Quero ver aqui. E o convidado que chega e pensa que vai falar. Nunca falou. Hoje tu estava bem de parceria hoje. O Mendes e o Abílio, sensacional. Qual é Mendes? Coronel Mendes. Coronel Mendes e o delegado Abílio Pereira. Sensacional o programa. O delegado Abílio Pereira. O Santana, que é delegado, o que tu acha? Agora em São Paulo vão implantar o seguinte: rendimento melhor, desempenho melhor, metas atingidas, como tem o PPR para nós aqui, só que aí é serviço para policiais. Por exemplo, caiu o percentual de homicídios em 7% no primeiro trimestre. O cara avança.
E no fim do ano o policial pode ter um a mais, um plus, como disse o cara aqui, um plus a mais de 8 mil reais. Mas com o avanço da criminalidade, vão acabar tomando dinheiro dos salários policiais. Porque o que estão matando, assaltando, violentando no Brasil é uma coisa indecorosa. Não, mas Santana, sabe que ninguém tem mais segurança em lugar nenhum. Olha, eu simplesmente é estarrecedor o que está acontecendo no Brasil. Você sabe o que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem está nos jornais de hoje. Um casal hospedou-se num hotel, bom hotel, no centro de Porto Alegre. E o casal de ingleses, né? Ingleses. Não, ele é inglês e a moça é brasileira, casada com um inglês. E estavam com os 2 filhos hospedados no hotel, no quarto. Um hotel no centro de Porto Alegre. E eu estou dizendo isso... Não vai me dizer que os assaltantes foram lá. Tu sabes onde é que, de repente, Santana, quando a esposa dele acordou, tinha um assaltante dentro do quarto. Passou pela portaria? Passou pela portaria. Isso é inacreditável. Inacreditável. O que vai acontecer na Copa do Mundo? Aí foram atrás do cara, pra tu ver a incompetência. Foram atrás do cara, localizaram o cara a tempo. Ele roubou? Que roubou e parece que no fim não roubou, né? Não, ele convenceu ele convenceu as pessoas, os segurança lá depois. Que ele era o hóspede do eu sou o hóspede do 407. Nem tinha 407 no hotel e o cara se contentou e voltou. Mas vem cá, Pedro, tu tá no hotel? Nem tinha o apartamento. Tu tá pagando uma diária alta e tu não tem segurança no teu quarto do hotel. Em toda, aqui no salão de redação é um perigo. Toda parte está perigo. Aqui é um inferno. Dias atrás, Laura, eu falei com o Monteiro, o Biloca, lá de Santo Antônio da Patrulha, que é amigo do Cláudio Bira. Ele tá dizendo o seguinte, entre outras coisas, tá acontecendo coisas incríveis lá em Santo Antônio da Patrulha. Entre outras coisas... Rapadura. Mais do que isso. O dono de um dos supermercados da cidade tem vontade de fechar o supermercado, porque toda semana ele é assaltado, ele é sequestrado. Tem um posto de gasolina ele é lá. Maltratado. O cara está a fim de fechar o supermercado, está a fim de acabar com o negócio dele, porque Santo Antônio da Patrulha está entregue aos ladrões. No ano passado tem um posto de gasolina, viu, Santana? Posto de gasolina da Cristiano Fischer, no ano passado, que se não me engano, por favor, me corrija se eu estiver errado. Num semestre tinha sido assaltado 16 vezes. Pô, eu quero fazer o quê? E quem é que faz seguro disso? Quem é que encara um seguro? Porra, aí é difícil. Mas a polícia não quer fazer segurança privada, né? Então não faz segurança de posto de gasolina. Não, me refiro ao seguro do patrimônio. Posto de gasolina é privado. Sim. Poxa, hoje vai ter um jogo que a polícia se negou aí. É um jogo no Lami, porque não pode ter 2 jogos na mesma cidade. Mas aí o primeiro jogo, que é do Grêmio, é na Arena. A Arena, para quem não sabe, fica ali na Pedro, esquina da BR-116. E o jogo no Lami, o Lami fica 50 quilômetros. Não, mas tem uma controvérsia nisso aí. Tem uma controvérsia nisso aí. A polícia parece que não se negou aí no jogo. Simplesmente é o seguinte, a polícia não pode dar segurança num jogo no estádio que está interditado. O estádio do Lami não pode abrir. Mas por que a federação marcou lá? Porque o Cruzeiro achou por bem mesmo sem... O Cruzeiro achou melhor fazer um jogo no estádio interditado e não botar público. Não é o e-mail que eu recebi do diretor do Cruzeiro. Ele está dizendo o seguinte, que eles queriam jogar no Vieirão e foi proibido, no estádio de Gravataí. E que aí teria por causa do jogo da Arena. Não, o Lami tem um outro problema que tu não sabe. Não, o Lami está interditado. Os bombeiros não deram. O estádio não pode abrir. O Lami é do Assis. Do antigo Porto Alegre. Mas está servindo para o Campeonato Gaúcho? Vai ter jogo hoje, 5 da tarde, Cruzeiro e São José. E no caso, quem é o mandatário? O mandatário é o Cruzeiro. Tá. Bom, mas o Cruzeiro queria jogar lá, né? No Vieirão, e a federação não deixou. Segundo os dirigentes do Cruzeiro, tá? Tô pegando essa versão. Por que a federação não deixou? Internet. Não sei. Não sei. Mas por que marcou lá? Está interditado, não pode jogar. Está interditado. Ontem não saiu. Aqui, ó, tá meio várzea esse início do Campeonato Gaúcho aí. Chico Noveleto. Ontem tinha jogo no Alto da Puzo. Noveleto está preocupado com a eleição da FIFA. Da CBF. Da CBF. Mas ele vai ter que se voltar para o Campeonato Gaúcho, porque ele ainda é presidente da federação. Baita plataforma mostrar para ser presidente da CBF esse gauchão. O gauchão ontem, Lauro, tinha São Paulo e Brasil, clássico da Zona Sul, no estádio Aldo da Puzo. Sabe por que não saiu? Porque não está liberado. Não saiu. Aí querem fazer hoje. Acho que não sai de novo, não sei se tem informação nova. Não vai sair hoje, vai ser em fevereiro. Vai ser no raio que eu parto. Agora, mas aí vamos também pegar um outro lado. Isso aí
tem a responsabilidade da federação, que é dona do campeonato, e eu acho que a federação, a responsabilidade está na omissão. Porque a responsabilidade da lambança bastante, é dos clubes. Não, claro, é dos clubes. Claro. O São Paulo de Rio Grande não pode marcar um jogo, ele sabe que o estádio dele não tem condições. Então ele tem a obrigação de antes fazer o comunicado para a federação. Diz, olha, vou achar um outro lugar, porque no meu estádio não vai dar. O Inter tem que fazer isso. O jogo do Inter não vai ser, dia 29 não vai ser no Beira-Rio, hein? Não vai ser. Vai para Novo Hamburgo esse jogo. Que o Inter até ontem, o presidente disse que vai ser, não tem, o estatuto do torcedor já está ferido. Qual é a diferença do Inter estrear agora dia 29 ou estrear daqui a 2 meses? Nenhuma. Nenhuma. É que ele tem que estar com o estádio pronto e vistoriado para a Copa do Mundo. Não, para o dia 4 de abril, que vai ter a grande festa e também um jogo contra o Peñarol, marcando a reinauguração do Beira-Rio. Aí vai ter que estar mesmo pronto. Assim, não... Tá longe, né? Tá longe, não. Não perde ponto, amistoso. Não, e nem dia 2, né? 2 de fevereiro, não vai estar pronto o Beira-Rio. Ontem eu estive naquela zona ali, a Padre Cacique, tu não consegue entrar. Tu entra lá pela avenida lá, na beira do rio lá, tá? Mas aí tu entra e logo que tu passa o portão, tem a primeira obra que é o estacionamento. Ah, mas vamos fazer um brete. Sim, mas daqui a pouco se vai vândalos lá. Pra complicar, daqui a pouco vai, tu sabe que tem, né? Tá entendendo? Aí tira por cima do brete e tal. Então, não tem nenhuma condição Beira-Rio de ter jogo. O Inter não precisa ter pressa, não precisa se arriscar. A Brigada Militar tem que ter todo o ritual atendido, etc, etc. Eu não queria mais falar sobre essa história. Beira-Rio não, desculpa, Beira-Rio não. Atílio Pereira Paiva. Sim. Atílio Pereira Paiva. Uma avenida que foi construída na administração da Alceu Colares. Edivaldo Pereira Paiva. Edivaldo Pereira Paiva. Atílio Paiva é o estádio de Edivaldo Pereira Paiva, correto? Isso. Correto. Construída na administração do Dr. Alceu Colares. Quem foi Edivaldo Pereira Paiva? Direi. Pai de Jaime, Jorge e Juarez Paiva, casado com Olga Paiva. Não, mas... Ele foi um grande engenheiro. E foi homenageado exatamente. Depois de morar em Porto Alegre, morou no Uruguai. Isso. Então não é Beira-Rio, Kenny Braga. Não. Eu não queria mais... Mas é que o Kenny Braga é um cara gozado, porque ele sempre frequenta muito a Rua da Praia. Eu queria lembrar, tu não frequenta a Rua da Praia? Eu queria lembrar que aquilo foi construído pelo Dr. Alceu Colares, que em 3 anos de mandato, um mandato atípico, transformou esta cidade. Foi um dos melhores prefeitos que a cidade se... Apenas para fazer justiça, o Dr. Colares. O dia que já estava pronto, foi só fazer a avenida, né? Foi a maior obra dele, foi a maior. Da administração dele. E como governador, a maior obra dele foi a Estrada do Trabalhador, que existe até hoje. É verdade. Que já tá, digamos, congestionada, mas para a época era um negócio maravilhoso. Foi uma obra fantástica que atendeu os anseios da periferia de Porto Alegre. Eu pretendia não falar mais sobre o vídeo do Simon, mas vou morder a língua. Pretendia não falar mais, mas faloei. Olha só o que eu estou dizendo. Faloei. Falou aí. Aliás, tá no vídeo. Falarás. Língua. Sim, pois então. O que eu vou falar? Não queimou no vídeo. O Pedro informou, já me mostrou ali o vídeo, o Pedro informou que eram 2 casais fazendo sexo oral. Muito bem. Suruba. Como psicanalista amador, eu quero informar o seguinte. Quem participa de suruba tem qualquer viés homossexual. Porque ali rola, são homens e mulheres. Não aprovar. Olha a admiração. E fica olha a admiração que o Lauro está causando na plateia ali atrás, que tem um menino ali de acho que 12, 13 anos. Não, e fica rolando, daqui a pouco sobra pro cara. E é isso que ele quer. Não aprovado. Inconscientemente é isso que ele quer. Não. Doutor Lauro, data vênia. Ele tá atrás da repescagem. Da repescagem. Que daqui a pouco sobra pra ele. O Lauro é a única pessoa. Olha o que a criançada tá achando do teu papo aí, Lauro. A mãe com os filhos. Não posso concordar com o nosso psicanalista aqui. Não posso. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho uma pergunta. Pedro, eu não queria meter nisso aí, porque não é o meu assunto. Mas eu tenho que fazer uma pergunta pro Lauro, porque o Lauro é a única pessoa que pode responder aqui nessa mesa. Lauro Quadros, ele vai te fazer uma pergunta. Uma pergunta, Lauro. Sim, pois não. E aí, tu é a única pessoa capacitada para responder a minha pergunta. Suas ordens. Eu quero saber se as armas utilizadas nesse encontro, sim. As armas utilizadas eram de grosso calibre ou não eram de grosso calibre? Não, porque tu é especialista nisso. Houve um caso aqui no Labi. Especialista nisso. Numa suruba entre 2 homens e 2 mulheres.
que depois de 3 horas de transcurso, os homens se apaixonaram, um homem pelo outro, Transcurso e intercurso. expulsaram as 2 mulheres Nunca. do ato sexual. Ah, sim. Lami. Legal, Pedro. Bem pertinho. Pedro, o Lauro, em 30 anos aqui de RBS, jamais parou para tomar um cafezinho com seus colegas no bar aqui da rádio. Jamais. Jamais. Todos são testemunhas do que eu estou dizendo. Eu não estou inventando nada. Mas disse que não toma cafezinho, podia parar para tomar água. Mas aí lá. tem assim, Mas não parou também. Tem uma maneira assim de atrair o Lauro para a roda do cafezinho, fazer com que ele tome o cafezinho. Eu sei. Qual é o assunto? Quando não. Quando tu levanta o assunto dos jogadores de futebol do passado, que ele via nas banheiras. Lauro, como era o fulano? O Lauro toma o cafezinho e faz um simpósio sobre o assunto. Descreve. Ele faz um simpósio sobre o assunto. Minuciosamente. É a única maneira de atrair o Lauro para o cafezinho. É pintólogo. Quando ele aborda esse assunto. Os caras pensaram que eu era repórter. Não, eu era pintólogo. Não. Exatamente. O apelido do Lauro naquele tempo, que ele ia fiscalizar os olhos sexuais dos jogadores, como setorista, o apelido do Lauro era Paulômetro. 1h36! 1h36! Aproveite o fim de semana e dedetize você mesmo a sua casa na cidade Praia e Serra com Gimo Gás Fumigante ou Gimo Dedetizador ativado por água. A escolha é sua, eficiência é Gimo, a qualidade é comprovada. Tumeleiro, verão quentíssimo Tumeleiro, uma temporada de condições incríveis para você. E tudo em até 8 vezes sem juros em todos os cartões. Sozinho ou acompanhado? Caminhando ou correndo? O que você gosta mais? Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Vem aí o Momento Bairrista. Forlan abandona o Inter e o futebol, para atuar no Japão. Esta e outras encontras no bairrista.com. Estamos aí, 1h37. O bairrista de Olina, essência de vida. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E Viação Ouro e Prata, seu destino é Rivera, seu destino é Ouro e Prata. 3 minutinhos e voltamos. E aí, Vivente, tá sabendo do fandango lá no Rincão dos Garcia? Tchê, mas é bem capaz que eu vou perder esse furdunço. Já ajeitei a mala de garupa e amanhã cedito tô indo mais ligeiro que tainha de açude. Só não me esquece a Olina. Olina? Sim, Olina. Um composto de ervas que sempre acompanha o índio velho nesses vaneirão. Sabe como é? Sim. Depois daquela abusada, com Olina, tu vai ficar feliz que nem lambari de sangue. Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Existe uma razão pra querer te ver feliz. Todo lojista sabe que pode contar com um amigo preparado, muito mais que um atacado. Nossa vida é do seu lado pra fazer você lucrar. Vem que é Real. Real Atacado, bazar e mais de 20 mil itens. Real Atacado, novidades que viram lucro para o seu negócio. BR-116 em São Leopoldo e bairro Anchieta em Porto Alegre. Vem que é Real. Minuto Simers. O Sindicato Médico estará no Fórum Social Temático. Dia 23, quinta, o Simers integra a Conferência Livre sobre Medidas de Prevenção de Desastres às 9 horas no Teatro Dante Baroni. No dia 24, sexta, às 16 horas, na sede do Simers, especialistas debatem como a sociedade se prepara para o envelhecimento da população. O painel tem participação dos usuários do SUS. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Amplie seu conhecimento e transforme sua carreira. Faça MBA na ESPM. São 14 cursos nas áreas de gestão, marketing, moda, digital, jornalismo, branding e liderança. Tudo com a estrutura e os professores da melhor escola de negócios do sul do país. MBA ESPM. Inscrições abertas. Informações, acesse www.espm.br/MBA. Faça MBA na ESPM. O começo não foi do jeito que o Grêmio queria. É lógico que o resultado não é o resultado
que a gente queria. Não tivemos assim um volume de jogo suficiente. Hoje, 20 para 7 da tarde, no Futebol da Gaúcha, tem Grêmio e Lajeadense, com Marco Antônio Pereira, Vianney Carlê, Diori Vasconcelos, Felipe Gamba, Rodrigo Oliveira, Felipe Daroiti e Carlos Guimarães. No balanço final, não perca as repercussões da rodada, com Silvio Benfica. Oferecimento Pepsi, Tramontina, Loterias Caixa, Lojas Quero Quero, Skin, Tigre, Ercosul, NET e Epocler. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Aproveite o fim de semana e dedetize você mesmo a sua casa na cidade, praia e serra com Gimo Gás Fumigante ou Gimo Dedetizador ativado por água. A escolha é sua, a eficiência é Gimo, qualidade comprovada. Estamos de volta, 1h40, a hora certa do crematório Metropolitano 0800 51 26 24. Não esqueça, né? Estamos no vídeo, no seu computador aí, tá legal? No seu iPod, iPad, qualquer coisa, né? Edidor também, a gente vê essas caras, enfim. Sempre com informações para o Real Atacado. Real Atacado que, deixa eu ver aqui, tem uma promoção realmente impressionante. Aqui, ó. O Real Atacado agora tem a linha Real Mix Gourmet, com produtos para bares, hotéis, restaurantes. Atende também bazar, supermercado, floricultura e comércio em geral. Além daquelas utilidades domésticas, bazar, brinquedos, decoração, produtos de época. Tudo isso tem no Real Atacado, não esqueça, né? Pedro, sabe que eu sou inconformado com o tratamento, né? Com que alguns sugismundos da cidade dão as paradas de ônibus, né? Colocando cartazes, como se as paradas de ônibus fossem para isso. E agora eu tive a satisfação de conversar com o Vanderlei Capelari, que é o presidente da EPTC, e ele me falou que a EPTC está em cima desses caras, e as empresas que divulgam shows, Pedro, e que mandam colocar esses cartazes nas paradas de ônibus, serão duramente punidas. Algumas já estão sendo punidas, serão duramente punidas. Finalmente. A população, Pedro, é responsável pela limpeza da cidade, cara. Tu não pode, de repente, só culpar o poder público, que essa rua não está limpa, a parada não está limpa, se tu não colabora em nada. Não, mas tu sabe que aqui no Rio Grande do Sul... Então tem que haver repressão, pô. Aqui no Rio Grande do Sul tem algumas coisas que acontecem que são incríveis. Ontem, por exemplo, foi plantada uma notícia que o Vila Ventura, que vai receber a seleção do Equador, a única seleção que vai ficar no Rio Grande do Sul, não tem o PPCI. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, o Vila Ventura existe há 15 anos e recebe convenções das maiores empresas, portanto tem que estar com a documentação em dia. Segundo, tem uma obra que está sendo feita, vão fazer mais 70, 80 apartamentos, tá? Que quando concluída, claro que vão ter que botar os documentos nas autoridades para liberar a obra, não tem dúvida nenhuma. Agora, não vão botar minhoca, vão festejar que o Equador vem para cá, porque olha só, mais de 1.000 equatorianos vão se hospedar ao lado da sua seleção e sítios serão alugados, o pessoal vai sair da casa, vai deixar o sítio para os equatorianos passar durante o período da Copa. 1.000? Então, 1.000 equatorianos? 1.000 equatorianos é a previsão. E segundo o cônsul aqui de Porto Alegre, entre 5 e 6 mil equatorianos estão pedindo informações sobre pacotes de viagem para assistirem à Copa do Mundo. Do Equador, 5 a 6 mil pessoas. E 1.000 estarão em Viamão. Ali nas redondezas, lá em Viamão, não sei nem se tem hotel, mas pelo menos os sítios, o pessoal está se mobilizando lá para hospedar as pessoas nos sítios, entregar a casa para os caras, sei lá, vem 4, 5 caras, alugam uma casa. O Rogério, o filho do Ney, é um dos que está fazendo isso. Que coisa boa quando a Copa do Mundo é no outro país e a gente está relaxado essa hora, só na expectativa, vamos ver a Copa do Mundo na televisão, que maravilha, não precisa torcer, não precisa rezar. Eu pelo menos penso assim, claro que se tudo sair bem, eu vou ter orgulho de a Copa ter sido no Brasil. Eu tô com medo, Zé. Mas eu tô com medo desse tu tá na minha também. O meu sonho é que os estrangeiros que vierem ao Brasil sejam bem tratados aqui com hospitalidade, com respeito, rapaz. Porque hoje que não sejam assaltados, que não sejam explorados por alguns, vejam bem, alguns motoristas de táxi mau caráteres que exploram os caras, como aconteceu essa recente, o que aconteceu aqui dos aqueles jogos de terceira idade. O Campeonato Mundial Atletismo Master. Aí apareceram alguns turistas se queixando lá, que foram miseravelmente explorados por alguns
Sim, a maioria dos taxistas, a maioria honesta dos taxistas, fica indignada com isso aí. Então isso não pode acontecer, cara. Hotéis também. Mas vai acontecer. Eu não quero ser pessimista, eu quero só dizer que vai acontecer como está acontecendo, não só em coisas particulares, mas os hotéis... Tá tendo que haver uma intervenção, e aí é nacional, não é aqui em Porto Alegre. Uma intervenção porque no Rio de Janeiro, por exemplo, estão fazendo sobretaxa nos hotéis em cima dos preços que são cobrados no Carnaval e no Réveillon, que são o top da alta temporada. Isso é exploração. Isso é... O Estado de São Paulo deu uma informação que no bairro de Itaquera, onde vai ficar o estádio do Itaquerão, tem uma casa para ser alugada durante a Copa do Mundo por R$124 mil. Mas é claro que ninguém vai alugar. Claro que ninguém vai alugar um troço desse. Mas a casa tu pode pedir. Agora o hotel que é tabelado não, mas que ele tem um preço normal durante a alta temporada, ele não pode duplicar. Tem uma coisa, tem eleição. Isso não é lei de oferta e procura, isso é exploração. Tem eleição no fim do ano. Tá? E o governo federal, a Dilma, está muito preocupada com isso, porque toda e qualquer manifestação contrária à Copa do Mundo pode gerar o que gerou a Copa das Confederações com aquelas manifestações, quando o índice de aprovação dela caiu para cerca de 30%. E ela já recuperou, já está em 60%. E logo depois tem a eleição. Então ela vai tentar manter a ordem, ela vai botar Exército, Marinha, Aeronáutica, Força Nacional, Brigada Militar, Polícia Militar, vai todo mundo trabalhar. O que é bom para o Brasil é bom para ela, mas é bom para o Brasil. Porque o que é bom para o governante é bom para o Brasil, independente do interesse político das partes. Uma pergunta, você sabe o que foi feito do Cruzeiro, que ganhou de modo disparado o campeonato Ele se nacional reforçou do ano passado? Se reforçou. Então vai ganhar de novo. Muito provavelmente. Até as leis de mercado tem os limites do bom senso, tem que ter. Mas como falou o Zé, a demanda... Não, tem a temporada alta, né? E abaixo? Não, tudo bem. Mas tem que ter o bom senso, tem que ter o mínimo de honestidade. Como é que tu vai cobrar um hotel 30 vezes? Mas o governo está mexendo nisso. Né? As próprias passagens de avião, o governo liberou mais 1.000 voos das companhias normais, e a própria Avianca já declarou que a passagem mais cara vai ser R$999, que, convenhamos, não é nenhum absurdo. Né? Doméstica? É caro. Não, mas se for daqui a Manaus é R$999. Não, a mais cara. A mais em cara. Época na normal, época da Copa do Mundo. Que é daqui a Manaus? Sei lá, deve ser R$2.000. Mas é que aí para liberar voo, aí para liberar voo também seria o cúmulo. Liberar o voo tem intervenção do governo, que tem agência reguladora. Se libera o voo, os caras ainda vão explorar mais, ainda mais com esse serviço aéreo podre que tem no Brasil aí. Não, o serviço aéreo vai ser um problema, porque, segundo a estimativa da FIFA, um jogo da FIFA traz, vamos pegar o exemplo de Porto Alegre, o jogo é na quarta, na segunda e na terça traz, além dos voos normais e mais os 1.000 extras que já foram acionados por um remanejamento das companhias aéreas, nós teremos 97 voos descendo em Porto Alegre nos 2 dias que antecedem uma Copa. Bom, eu quero ver qual é a esteira que eles vão usar. A Argentina joga no Beira-Rio? Joga no Beira-Rio. Contra quem? Contra Nigéria. Olha, aquilo que eu falei... Pode ser só um jogo da Argentina aqui, né? Será só um jogo. Será só um jogo. E o outro jogo, que é das oitavas de final, terá muito provavelmente ou Portugal ou Alemanha. Quantos argentinos se calcula virão assistir esse jogo? Eu calculo 20 mil argentinos. No aquilo mínimo. Que eu falei ontem no aqui, mínimo. Com relação à Arena substituir o estádio em Curitiba, e não apenas eu falei, muitos falaram e agora se confirma cada vez mais. Não há uma estrutura... mobilidade urbana em volta, no entorno da arena, quer dizer, e nem há tempo para que se construa isso. Quer dizer, Tanto que hoje até vale como um aviso de utilidade pública. Hoje o acesso à rodovia do Parque pelo bairro Humaitá, em função do jogo, estará fechado, porque não tem como administrar o derrubar trânsito, o acesso, isso. Administrar o trânsito em dias de jogos, com o público do jogo e o trânsito jogo da de hoje é Grêmio 4x4. Lajadense. Às 7h30 da noite. 7h30. Eu sugiro que aquele acesso derrubem, porque não vão usar. Qual é o canal que transmite, Pedro? Hoje é pay-per-view. Pay-per-view. Ou talvez a TV Com, né? Pay-per-view. Pay-per-view. Agora tudo indica, Pedro, que Curitiba realmente está fora da Copa do Mundo, né? Eu também acho. Tudo indica. Porque agora houve uma manifestação oficial da própria CBF. Está extremamente preocupada e já está buscando uma opção.
Quer dizer, mas qual seria a opção? Qual seria a opção? Não sei, chamo de plano B, mas ninguém sabe. Eles estão buscando esse plano B. Eu acho que o plano B seria remanejar em cidades que já são sedes. Porto Alegre, provavelmente, dentro dessa ideia, Porto Alegre ganharia mais jogos. Mas só que Curitiba tem 4 jogos. Quais são os países que jogam em Curitiba? Eu não tenho aqui, até não sei se... Um deles é a Espanha. Um deles é a Espanha. Tem um jogo em Curitiba. Não sei se o Equador não joga em... O Equador seria uma maravilha ser remanejado para Porto Alegre. Sabe que o Equador joga em Brasília, Rio e Curitiba. Eu tenho uma admiração pelo Paraná, não é puxar o saco dos paranaenses, por Curitiba e pelo Paraná como um todo. Às vezes até invejo os paranaenses que atingiram, do ponto de vista social, econômico, político e tal, um patamar que às vezes o Rio Grande... Mas social. Social. No Paraná. Não financeiro, social. Pois é, social. Qual é o que tu inveja? O Paraná. Não, mas tu inveja socialmente ou financeiramente? Todos os aspectos eu estou achando que o Paraná ultrapassou, eu sinto dizer isso, eu sou gaúcho, ultrapassou o Rio Grande do Sul. Só que vai pagar esse mico, esse vale... Imagina os paranaenses, os curitibanos, de não sediar a Copa do Mundo, que estava previsto isso, que cagada. Pois é, mas aí, Lauro, aí tem uma coisa, o estádio é privado, o estádio é do Atlético Paranaense. Pois é. Para a reforma foi feito um empréstimo. Sim, mas do Inter é privado. O do Inter é privado. Mas estamos diante de um dos clubes mais complicados do mundo. Exatamente. Para esse empréstimo, entrou como garantia o próprio terreno do estádio e as verbas da TV Globo nos próximos 2 ou 3 anos. Só que precisou mais dinheiro. E aí não tem como garantir o dinheiro. Então não tem empréstimo, não tem obra, não tem estádio. Então é uma questão irreversível, no meu modo de ver. Paraná não vai ter jogo de futebol. Agora, não tem problema, remanejar 4 jogos, bota mais um jogo em Porto Alegre, bota mais um em Brasília, será onde? São só 4. São 4. Curitiba? 4 é na primeira fase. Não, Curitiba só tem 4 jogos. Só tem 4 jogos. Chile, Austrália, Rússia e... Mas e a outra fase? Não tem. Curitiba fica na primeira fase. Jogos. Mas o Beira-Rio tem na outra fase. Nas oitavas de final, um jogo. Um jogo. Primeiro jogo na Chile, Austrália, depois tem Rússia e Coreia. E Equador. O Equador procurando. O Japão e Colômbia, o último jogo. E o terceiro jogo, deixa eu só ver aqui. Na Arena, Grêmio e Lajadense. Na Arena tem Grêmio e Lajadense. Exato. Agora, o que não se admite, viu, Pedro? O que não se admite é que se coloque dinheiro público para concluir a Arena do Atlético Paranaense. Isso é inadmissível. E o prefeito que colocar dinheiro público, e eu acho que não vai colocar, porque não é louco, pode, vai se torrar com a população. Não pode. Porque isso é dinheiro do contribuinte. Não pode, porque uma coisa é dizer o seguinte, errado fazer estádio, só que o estádio do Dunas lá, que foi inaugurado hoje pela presidente Dilma, ele pertence ao Estado. Eu vou dizer o que pode. Não pode botar dinheiro público em coisas privadas. Isso não pode, isso é crime, vou dizer o que pode, foi lembrado hoje pela manhã pelo grande Túlio Milman, de quem eu sou fã. Quando endureceu a parada no Beira-Rio, tá? Com Andrade Gutierrez, Dilma chegou e disse: tem que terminar o estádio, tem que construir, a Copa do Mundo vem aí e é o meu time, é o Rio Grande do Sul, não sei. Os caras da Andrade Gutierrez, não por coincidência, se aligeraram. Lembra isso? Lembra isso? O Túlio Milman lembrou hoje de manhã. O Lauro lembrou com toda a verdade. É um carteiraço. Toda a verdade, Lauro, que o Paraná progrediu muito nos últimos anos, cresceu muito com o estado, Curitiba se transformou uma das cidades modelos do mundo inteiro. E ele deve isso às administrações do PDT e do PSDB. São estados administrados basicamente pelo PDT e PSDB. Foi administrado pelo Jaime Lerner. Esse do Requião, hein? Esse é fera. Olha aqui, ó. Cansei de elogiar o Fernando Henrique Cardoso, eu não tenho esse problema. Não, mas não olha aqui, ó. Estou lembrando que foram administrações do PDT e do PSDB. Consultei aqui, ó. Tá aqui os jogos de Curitiba. Irã e Nigéria. Primeiro jogo de Curitiba, não é Chile, Austrália, é Cuiabá. Irã e Nigéria, Honduras e Equador, é o jogo com o Equador. Austrália e Espanha, tá aí o jogo da Espanha. E Argélia e Rússia. Esses são os jogos de Curitiba na primeira fase da Copa. Atenção para a final da pesquisa interativa, oferecimento de Nasali, mas que tem sou eu. Residencial Dovilha, Beira do Mar, em Capão da Canoa, últimas unidades. Tá? Mais bonito, Vianney Carlet, 44%. Paulo Santana, 41%. Kenny Braga, 4%. Davi Coimbra e Guerrinha, 3%. Pedro Ernesto e Lauro Quadros, 2%. E Cacalo, 1%. Pô, se eu entrei em segundo, o resto é um flagelo. Segundo, verdade. Rapaz. Segundo, não, e com 41%. Essa pesquisa é inválida, Pedro.
Porque o Vianney não está presente hoje. Mas por isso é que ele foi votado. Por isso. Mais bonito o Vianney, cara. Claro, se os caras veem o Vianney, cai pra 0. É que nem aquela história, o melhor jogador é o que não joga. E chegou o momento de anunciar o vencedor da promoção, você no Sala de Redação desta semana. Amanhã vem uma moça, chama-se Mariana Lima de Coutro, que virá ao estúdio para participar ao vivo conosco, promoção autorizada pela Caixa. Confira o regulamento no blog Promo no Ar. Patrocínio Petisqueira, comida de verdade, agora no Bourbon Ipiranga. Promoção Rádio Gaúcha. Que haja amanhã, Pedro, que haja amanhã uma certa contenção de linguagem. Aqui. Mariana. E respeito à moça. Nasci lá na cidade, me casei na serra, com a linda Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei os carinhos dela, disse adeus, Mariana, que eu já vou me embora. Pedro Raimundo. Pedro Raimundo. Era um baile lá na serra, na fazenda da Ramada. Esse é Zé Mendes. Foi por lá que o tal de Pedro se chegou de madrugada. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção, que contracenou em Não Aperta Paris o José Mendes. Exatamente. No cinema, década de 70, início dos anos 70, com Ana Amélia de Lemos, na época. Foi atriz e foi par do Zé Mendes no filme. Exatamente. E que fazia um programa na Rádio Farroupilha quando eu comecei em rádio. Às 5 da manhã e às 6 entrava Vitor Matheus Teixeira, com Mary Terezinha, certo? Então, a história da música do Rio Grande passou perto de mim. E eu queria em Braga, eu vou te processar, se estragasse minha carreira. Insiste em destruir a tua carreira. Insiste. Senhoras e senhores, o nosso Sala de Redação, ao vivo, hein? Aí no seu computador, no seu iPod, no seu iPad, no seu qualquer coisa, tá? Manda pra eles, Pedro, por favor. Um abraço pra vocês, muito obrigado. E você que tá no rádio também, muito obrigado pelo carinho. Amanhã voltamos todos, hein? Segunda, quarta e quinta, o Sala de Redação você vê e ouve. Bom, a última, só pra te dar uma ideia, Zé Alberto. Manda. 30 mil acessos só no computador. Isso é o Sala, né? Pra te dar uma ideia, tem uns faixas aí que tem 5 mil no todo. Só pra te dar uma ideia. Mas vamos lá. Tchau pra vocês. Fui! Sala de Redação. Debates esportivos.